Fala galera, como vocês viram no título do vídeo, eu vou tentar dizer de forma breve por que eu deixei de ser cristão e virei ateu. Como muita gente sabe, nas igrejas muita gente está lá porque foi doutrinada desde pequena e só está lá. Elas não praticam de forma sincera o que está na Bíblia, nem são cristãos assim verdadeiros, eles só estão lá e eles podem viver de aparência a vida inteira e ninguém desconfia nada. E muita gente não vai cobrar nada também. E eu era uma dessas pessoas. Então, no começo de 2020, eu tive meio que uma crise existencial, como a maioria das pessoas, eu acredito. E eu não tinha nenhum objetivo na vida. E então eu falei assim, por que não eu aceitar Jesus e experimentar tudo isso, viver de forma sincera, ser verdadeiro, como cristão, sabe? E eu fiz isso, eu aceitei a Jesus. Muita gente vai falar que não foi exatamente isso, mas conforme o que eu vivi, foi de forma sincera. E eu fiz isso. Eu comecei a ler a Bíblia, eu li a Bíblia inteira e estudava também. E na medida que eu ia lendo, eu ia praticando. E era isso. É muito simples. Só que praticamente você tem que deixar de ser você. Abrir mão de muita coisa, abrir mão de tudo, na verdade. E eu mudei de igreja para tentar aprender mais e tal. Eu vi o que era melhor para mim e eu fui fazendo conforme Jesus ensinava, conforme está na Bíblia. E muitos amigos eu também me afastava e tal. E foi acontecendo isso. Eu vivi isso durante uns 2 anos, mais ou menos, até depois da pandemia. E eu vivia isso. Eu tinha propósito, mas a questão é que eu era infeliz por conta de deixar de ser você. Muita coisa que você gostava, você tem que deixar de gostar e tal. Muita gente sabe, na igreja, muita gente não abre mão, a maioria não abre mão dessas coisas, mas quando você quer viver de forma sincera, você tem que fazer isso. E eu fazia isso. Mas eu era infeliz. E por conta disso, eu não queria ser assim, não queria ser infeliz. E eu deixei a igreja, eu ainda acreditava em Deus e tal, mas eu deixei de ir na igreja e aceitei a mim mesmo. Eu aceitei quem eu era. E eu fiquei em paz. Eu comecei a viver, eu vivia de forma sincera. Isso é uma das coisas que mudou. Você é mais sincero quando você aceita Jesus e tal. Você vive de forma sincera. É uma das coisas boas, né? E por isso que eu não me arrependo, porque eu aprendi a ser assim. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Você tem que ser sincero. Então, quando deixei a igreja, eu fiz isso. E eu fiquei em paz. Só que durante a época que eu era cristão, muitas das coisas que a Bíblia falava, de milagres e coisas parecidas, não acontecia. Eu achava estranho isso. E eu sei que tem muitas explicações teológicas, mas não conseguia engolir isso, sabe? Eu achava estranho. Se é real, então tem que acontecer essas coisas. Então, depois que eu deixei a igreja, eu comecei a pesquisar e a grande maioria das coisas é provado que eram mentiras e muitas outras coisas eram com hipérboles,
como se fosse exageros. Isso é provado, conforme a Bíblia e conforme a história também. E esse é um dos objetivos do canal. Eu quero trazer ciência e também a história de forma sincera, conforme aconteceu, não de forma enviesada, como talvez muitos vejam, não. Eu vou trazer os fatos. E claro, por conta disso, quanto mais você vai aprendendo sobre história, como que eram as culturas, as religiões, principalmente, todas as religiões que tem no mundo, você vê que é igual. A grande maioria das coisas de outras religiões é igual que no cristianismo. E conforme você vai aprendendo sobre isso, você começa a desacreditar. E é um caminho mais difícil, é o caminho estreito, né? Mas é a verdade. Não dá para acreditar em algo de forma cega, só porque aí você tem um objetivo na vida, sabe? Porque você tem esperança nesse lado. Não dá para ser assim. Não dá para ter sinceridade aí. É como se você estivesse mentindo para você mesmo. E isso foi o que aconteceu comigo. Então, no canal eu quero trazer isso e eu espero que as pessoas entendam e espero que vejam sinceridade em mim e não inventem coisas, sabe, delírios, essas coisas, assim, coisas inventadas, coisas que você aprendeu durante toda a vida, não é verdade, sabe? E é bom você, mesmo que doa, é bom você ver a verdade, sabe? E ser sincero e ser coerente com a realidade. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like, comenta, seja sincero o que você achou e se inscreva no canal para ver mais vídeos sobre a verdade. Valeu!